Eu tenho experiência no back-end, mas o meu inglês ainda me impede de avançar. O que eu faço? Fala Dev, meu nome é Alder Moraes, eu sou Java Champion, eu ajudo javeiros plenos e seniors a serem bem pagos se especializando no back-end. Galera, então vamos lá, vamos falar de inglês. Tá? Deve ter já alguns vídeos, para ser bem modesto aqui no meu canal, alguns vídeos relacionados a inglês. E inglês, ele é com certeza um dos 10, eu diria um dos 5 assuntos que mais me perguntam, especialmente quando eu faço eventos, mesmo entre os meus alunos, eu tenho métricas de assuntos que são recorrentes e com tranquilidade o inglês está no top 10, provavelmente no top 5, tá? E não sem motivo, né? O meu grande amigo Otávio Santana, e talvez alguns já tenham escutado ele mesmo falar isso, ele diz que o inglês ele é para computação, especialmente para o desenvolvimento de software, a mesma coisa que a partitura é para música. Então, assim, você pode ser um bom músico sem ler partitura? Até pode. Eu conheci, inclusive, alguns, quem não sabe, eu tenho formação em música, e eu conheci bons músicos, grandes músicos, a gente ouve músicos que são bons músicos e realmente não tem essa parte da leitura. Mas é fato também que sempre existe uma coisa faltando ali, e ainda que eles tenham se sucedido, tenham se dado muito bem, tenham sido bem sucedidos com isso, ainda assim poderiam ter ido ainda mais longe se talvez tivesse essa ferramenta a mais. E o inglês, eu acredito que ele é ainda mais importante no caso da programação, né, na nossa carreira como desenvolvedores, porque um profissional sem inglês nenhum, o teto de carreira dele ele é muito baixo. Ele é muito baixo, galera. Por quê? Não é só por questão de trabalhar para a gringa, ou de trabalhar na gringa, ou de trabalhar em projetos que tenham pessoas falando inglês, não é só por isso. Eu acho que esse é o pior de todos. Mas é também que o inglês, a falta do inglês, ele te impede muito o seu acesso a conteúdos, mesmo a pessoas, mas principalmente a conteúdos, né? Mas tem um monte de livro aí traduzido, e não sei o que traduzido. Galera, eu não sei como foi a sua experiência até hoje com livros, por exemplo, traduzidos. Mas eu não peguei nenhum livro traduzido hoje que realmente a tradução fosse top. Top, que eu falo assim, cara, parece que eu tô lendo o livro original. E eu sei que muda, mas assim, os livros traduzidos que eu peguei até hoje, tipo, não dava para ler. Eu lembro de um específico que é um livro que é um clássico, que ele chama, se não me engano, Java The Best Parts. É um livro fininho, pequenininho, em inglês, né? E eu lembro que uma vez estava uma promoção na Amazon da versão em português traduzida. Depois eu entendi porque estava em promoção, né? Acho que ninguém compra aquilo lá. Eu lembro que eu comprei. Eu trabalhava na época num lugar e eu lembro que eu estava na hora do almoço. Eu sentei na recepção lá num sofazinho e fui pegar o livro para ler, né? Não deu para chegar na segunda página. De tão ruim, assim, não dava para ler realmente. Não é que, nossa, estou sendo purista aqui. Não é nada disso. A leitura não desenrolava. E eu lembro que eu peguei na hora o celular, fui no aplicativo da Amazon e fui abrir um reembolso para ir. Eu falei, não, eu mando de volta, tá, não sei o que. Eles me ligaram e falaram, não precisa nem mandar, fica aí, a gente vai reembolsar, né? Eu falei, acho que ninguém está comprando mesmo esse livro. Não, na verdade a Amazon faz isso com bastante frequência. Mas tudo isso para dizer, gente, que a falta do inglês te limita muito, tá? E antes de ir nessa questão aqui da galera que sente que a falta do inglês tem travado a própria carreira, eu quero falar uma coisa, né? Às vezes quando eu falo sobre inglês, muita gente pensa ou fala, né? Muitos até falam, e muitos inclusive são mal educados em relação a isso, que, mas isso é um absurdo, porque as pessoas hoje não têm acesso, porque você, não sei o quê. Assim, eu, na verdade, quando eu aprendi inglês, eu aposto que eu tinha muito menos recursos que a grande maioria que está me assistindo agora aqui, porque eu só fui realmente estudar inglês quando eu já tinha conseguido um trabalho como desenvolvedor, como eu já estava ganhando bem, eu estava conseguindo pagar minha faculdade, eu estava conseguindo almoçar e jantar, e alguns que já ouviram minha história conhecem um pouco sobre isso. Quando isso estava estabelecido, aí que eu fui estudar inglês. Eu não estudei no fundamental, não estudei no ensino médio, não tive acesso a nada disso. O que eu tinha até então era um dicionário Michaelis verdinho, que os mais antigos vão conhecer. Isso era o meu estudo de inglês, tá?
É, hoje, galera, meu, você vai no YouTube, por exemplo. Meu, não tem desculpa. Se você tem acesso à internet hoje, você consegue, com dedicação, com foco, com compromisso, você consegue aprender o inglês que no mínimo você vai conseguir ler um livro técnico, que no mínimo você consiga fazer uma entrevista, que no mínimo você consiga falar pro colega do lado: Hey, my commit is not working. Hey, your deploy is broken. Essas coisas você vai conseguir falar, tá? Tranquilamente. Agora vamos lá, gente. Está, né, feito esse parênteses, alguns parênteses aqui antes. Quando a gente fala do inglês que trava a carreira, especialmente para o profissional já em níveis intermediário e avançado, que é quem mais sente a falta disso, a gente precisa estabelecer algumas coisas aqui antes de resolver realmente isso. Primeiro, eu falei sobre isso no vídeo sobre otimização de código, que é o seguinte: a gente precisa eliminar esse eu acho, eu sinto, parece que. Por quê? Muita gente que me diz que meu inglês está me travando é porque a pessoa não tem segurança no próprio inglês. Não é que o inglês mesmo é ruim. E onde que isso, né, despertou para mim, eu comecei a perceber e ver que assim, não, cara, seu inglês é bom. E a pessoa fala: não, meu inglês é ruim, meu inglês me trava, eu não consigo. E aí no dia a dia você vê que a pessoa desenrola. Onde que isso destravou para mim? Foi comigo mesmo, foi numa experiência que eu tive. A primeira vez que eu tive um chefe nativo, que falava inglês de forma nativa, né, era americano, ele tinha nascido nos Estados Unidos, tudo. Na época eu já tinha dado palestra no exterior, eu já tinha falado em Java One, já tinha palestrado em um monte de evento, e eu conheci ele na época em uma reunião interna da empresa, onde eu estava nos Estados Unidos apresentando uns resultados de um trabalho que a gente tinha feito, e ele era uma das pessoas que estava lá, né, participando daquela reunião. E aí eu conversei com ele na reunião, eu fiz a apresentação, a gente passou 3 dias lá, um monte de equipe se reunindo. Enfim, e aí, coisa de uns 2 meses depois, eu fui trabalhar com ele. E aí tava tudo certo já. E aí uma das coisas que eu falei para ele logo que a gente começou realmente a trabalhar junto, eu falei para ele: fulano, eu preciso só te falar uma coisa, eu ainda me sinto muito inseguro em relação ao meu inglês. E realmente eu me sentia. E de novo, eu já falei, eu já tinha dado palestra mais de uma vez no exterior, eu estava na filial americana na época da empresa, apresentando numa reunião os resultados da equipe, para os executivos, tudo. E ele me falou assim: Helder, relaxa. A gente entende tudo que você fala. A gente sim identifica erros no que você fala, mas você é um não nativo tentando falar o nosso idioma, o que na verdade a gente respeita bastante. E lembrando que, por exemplo, o americano médio raramente ele fala um segundo idioma. Muito porque está todo mundo literalmente no mundo inteiro tentando falar inglês.